111, 112 e 113. Estamos iniciando mais um vídeo relacionado ao contexto de fontes de energias renováveis. Estamos na semana do dia 14 a 17 de setembro de 2020 e essa aula hoje é a aula gravada no YouTube. Você que já se inscreveu no meu canal, você já recebe diretamente. E se você não se inscreveu, se inscreva. Curta, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, curta os vídeos, as atividades que são elaborados com amor e carinho para você, das 111, 112 e 113. Para iniciar as nossas atividades desse dia, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós, por ter nos protegido, nos guardado, nos orientado até o prezado momento. Fica conosco nesse momento, nessa aula, para que nós possamos entender o assunto que vai ser ministrado através de recursos naturais renováveis. Muito obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas até o prezado momento. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, nas últimas aulas nós já estudamos com vocês relacionado à fonte de energias, que é o módulo número 3, fonte de energia é o título dela. E nós estudamos com vocês na página número 37 sobre fontes energéticas e o desenvolvimento humano. Então nós conversamos quais são os pontos positivos, os pontos negativos das fontes energéticas, como o desenvolvimento para o próprio homem. Vimos também relacionado ao processo dinâmico nesse contexto da disciplina da matéria de geografia. Lá na página número 38, se você tiver apostila, você pode acompanhar comigo. Nós trabalhamos o número 2 sobre fontes de energia não renováveis. E aí comentamos sobre combustíveis fósseis, tais como carvão mineral, petróleo e o gás natural. Também nós falamos já sobre o carvão mineral, a sua origem tanto para a teoria criacionista como para a teoria evolucionista. Também conversamos sobre aonde temos essa produção como matéria-prima. Falamos sobre a classificação do carvão mineral como a turfa, lignito, hulha e o antracito. Falamos também sobre o smog, o contexto do carvão no contexto socioambiental e aonde temos, por exemplo, o carvão mineral no espaço Brasil e também no espaço mundial. Esse assunto sobre o carvão mineral nós trabalhamos com a página 38, 39 e 40. Lá na página número 40, nós começamos também a falar sobre fontes de energia não renováveis, que no caso é o petróleo. Falamos de onde se origina o petróleo, as plataformas continentais e as plataformas marítimas relacionado ao petróleo. Falamos sobre a destilação fracionada. Lá na página número 41, nós vimos esse esquema de destilação fracionada do petróleo, algumas curiosidades relacionadas ao petróleo. Na página número 41, falamos sobre o petróleo na questão socio-meio-ambiental. E na página número 42, nós falamos com vocês sobre onde encontramos petróleo na plataforma continental e também na plataforma oceânica. Também nós falamos na página número 42 quais são os países que produzem grande quantidade de petróleo. Já na página número 42 e 43, nós comentamos com vocês sobre o gás natural, como é a produção do gás natural, como é que é encontrado isso na própria natureza. Distinguimos também o que é GNV e o gás natural,
né, o gás de cozinha. Vimos os pontos positivos e os pontos negativos relacionados à fonte energética do gás natural. Já na página número 43 e 44 e o início da página 45, nós conversamos com vocês sobre a energia nuclear. A energia nuclear, qual é a matéria-prima, né? O plutônio 239, onde é encontrado, qual é a importância para o homem no aspecto positivo e no aspecto negativo da produção da energia nuclear, quais são os países que produzem esse contexto da energia nuclear, vimos o contexto histórico das mesmas, né? Falamos sobre a Agência Internacional de Energia Atômica e conversamos relacionado ao Brasil, né? Relacionado a Angra dos Reis número 1, Angra dos Reis a número 2, Angra dos Reis número 3 e até a Angra dos Reis número 4, como fontes energéticas de origem matéria-prima, energia nuclear. E aí nós finalizamos esse contexto de fontes de energia não renováveis. Agora, na página 45, 46, 47, 48 e 49, nós iremos conversar com vocês sobre fontes de energias renováveis. Na página 45, sobre energia solar, na sua apostila, e 46. Na página 46 e 47, vamos falar sobre energia eólica. Na página 47 e 48, vamos conversar sobre biocombustíveis e agrocombustíveis. Na página número 48, sobre energia hidráulica. E na página 49, sobre energia geotérmica, energia através do hidrogênio e energia através de maremotriz. Essas fontes energéticas são fontes de energia renováveis. E a sociedade humana acelerou drasticamente o desenvolvimento do setor produtivo em um tempo relativamente curto, especialmente no último século, no qual consumiu mais recursos energéticos que em todo o restante da sua história, logicamente com o conforto do próprio homem na sua própria residência, também o conforto no seu trabalho, o conforto do transporte, o conforto que apresenta as grandes cidades. Logicamente que esses recursos são muito mais utilizados do que alguns anos atrás. E cada vez mais o homem está superando essa atividade e gastando muito mais essas fontes de energias. Por isso que o homem tem que encontrar fontes de energias alternativas para substituir o que nós já vimos nas aulas anteriores, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Pelo grande consumo que o homem utiliza, o homem ele tem que encontrar essas fontes alternativas para a substituição da mesma. Em se tratando de recursos esgotáveis, não se pode afirmar quanto ainda resta de reservas de combustíveis fósseis e minerais radioativos, ou por quantas décadas essas fontes de energia estarão à nossa disposição. Antecipando o problema de escassez, pesquisadores do mundo inteiro intensificaram seu estudo na busca por soluções mais eficientes e menos impactantes ao meio ambiente. O homem, quando esteve no período de 1970, 1980, eles começaram a fazer uma pesquisa, tanto o grupo dos países ricos, que fazem parte do G7, ricos a nível industrial, encabeçado pelos Estados Unidos, e também a Península Arábica. Eles começaram a pesquisar até quando vai ter petróleo no mundo. Isso foi a pesquisa elaborada em 1970, também em 1980, e chegou à conclusão que no ano de 2000, toda essa questão de petróleo, de combustíveis fósseis, gás natural e carvão mineral iria acabar.
e o homem não teria mais essa oportunidade desses recursos de fontes energéticas não renováveis. Então, a partir de 1990, o homem começou a encontrar outras fontes alternativas para substituir, por exemplo, o petróleo, como é o caso que foi substituído naquele período o álcool proveniente da cana-de-açúcar. E com o passar do tempo, o homem começou então a encontrar outras fontes alternativas para substituir esse processo de fontes de energias não renováveis. E logicamente que essas fontes de energias renováveis que nós temos atualmente, ele não vai agredir diretamente no meio ambiente. A alternativa para equilibrar gradativamente o consumo das reservas energéticas encontra-se nas fontes de energias renováveis, ou seja, recursos inesgotáveis e disponíveis na natureza, de baixo ou nulo impacto ambiental. Então, nós podemos colocar como fonte energética, um exemplo, fonte energética através da energia solar. Ou, um outro exemplo, fonte energética produzida pelos ventos, que é energia eólica. Ou energia proveniente da biomassa. Né? Então, são fontes de energias renováveis que ela não vai impactar o meio ambiente. Entre as principais barreiras para a utilização de energia renovável, encontra-se o risco da inviabilidade em grande escala, situação mais enfática dos países com grande extensão territorial e pautada na ideia de que apenas iniciativas isoladas são possíveis. Então, eles têm com esse desgaste que teve muito da fonte de energia não renováveis, o homem está encontrando fontes de energias renováveis alternativas que não vão futuramente perder essas fontes energéticas. Né? Então, o homem está estudando a sua durabilidade, está estudando a sua funcionalidade, o seu tempo nessa grande estrutura da zona urbana, como indústrias, comércio, residências, áreas escolares, áreas hospitalares e assim por diante. O impulso fundamental na implantação generalizada de sistemas energéticos alternativos depende essencialmente do engajamento político-administrativo. Por exemplo, Curitiba, nessa questão de político-administrativo, nessa questão de fontes de energia renováveis, ele fez um capeamento de placas de energia solar, colocando tudo em cima do prédio onde temos hoje o funcionamento da prefeitura na Cândido de Abreu. Né? É uma fonte energética já substituindo, por exemplo, a energia elétrica. Se um dia, por exemplo, nós estamos vivenciando um momento, além da pandemia, nós estamos enfrentando o problema de altas temperaturas e mínimo de chuvas. Como consequência disso, a energia elétrica, que vem de origem das águas da chuva, as águas dos rios, poderão ter algum colapso. Então, com isso, Curitiba começou a substituir, por exemplo, a prefeitura com energia eólica, né? Como outra fonte alternativa para sua durabilidade. Por meio de incentivos fiscais, investimentos em pesquisas e fácil acesso aos equipamentos estruturais em conjunto com campanhas mais eficientes de educação ambiental. Por exemplo, o Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro, você pode observar no final de 2019 e no início de 2020, eles começaram a colocar também placas de energia solar na própria estrutura, né? Essas placas chamadas fotovoltaica. Essas placas, ela vai armazenando essa fonte energética para a produção da mesma. Né? Então, e aí, com esses incentivos, essa diminuição de
de tributos para o governo, o incentivo fiscal, faz com que essas outras instituições vão também colocando fontes alternativas em substituição das atuais. A geografia física de cada ambiente pode determinar as condições mais ou menos favoráveis para a utilização de cada fonte de energia renovável. Por exemplo, quando você fala energia eólica não é muito propícia, por exemplo, para Curitiba, porque Curitiba nós não estamos em uma cidade litorânea, e se não estamos numa cidade litorânea, ela não é favorável para grande concentração de ventos superiores a 75 km por hora. Tem ventos em Curitiba? Sim, mas não são ventos que chegam a 75 km por hora. Então não é viável a proporção de energia eólica para a nossa cidade curitibana. Outra fonte energética que também é a energia solar. Ela é uma energia muito cara, né? A matéria-prima é cara, na matéria-prima quer dizer os equipamentos, as placas, mas Curitiba também ela passa por um bom tempo fechado, né? Esses dias que nós temos um bom tempo aberto, mas também não é uma energia propícia para Curitiba. Então, cada cidade tem a sua fonte energética disponível para a sua localidade, e isso é estudado pela geografia física. Agora você pode observar aqui, essas são outras fontes alternativas que nós temos. Energia hidrelétrica, né? Temos a energia maremotriz através das marés. Temos a ondomotriz, que são através de ondas. No caso, isso aqui é uma energia que temos, por exemplo, trabalhando lá no litoral do Oceano Atlântico, em Portugal. Temos aqui no Brasil também energia eólica, principalmente em regiões de planícies litorâneas. Temos a energia geotérmica. Essa energia geotérmica é uma energia proveniente de regiões de antigas atividades vulcânicas, isso que é típico da ilha de Islândia, na Europa. Temos a energia solar, essas placas, né? Placas fotovoltaicas, que ela é propícia para captar a energia elétrica, e também nós temos a energia solar, né, que vai proporcionar energia elétrica. E a biomassa, que nós podemos colocar, por exemplo, como combustíveis fósseis, né, resultantes de excesso de cana-de-açúcar, mamona, soja, girassol e etc. E esse PCH seria então essas barreiras que nós temos como fontes também energéticas. Então aqui você pode observar que temos uma grande variedade de energias, de fontes renováveis. No Brasil temos a hidrelétrica, temos a PCH, que são rios pequenos, temos maremotriz, que está em desenvolvimento lá no Rio Grande do Norte. Essa ondomotriz nós não temos no Brasil. A energia eólica, que também está sendo produzida em grande quantidade aqui no Paraná, no interior, e também nas planícies litorâneas do Nordeste. A geotérmica nós não temos, solar já está tendo no Brasil, e a biomassa em pouca escala, mas estamos trabalhando com a mesma. Na página 45 e 46, vamos falar sobre energia solar. E aí eu elaborei algumas perguntinhas e nós vamos responder algumas perguntinhas relacionadas à mesma. A primeira nos diz o seguinte: matéria-prima. Da onde é a matéria-prima da energia solar? Então nós podemos colocar o seguinte, né? O sistema biótico da Terra depende diretamente da energia solar, fonte inesgotável de luz e calor. Então, a matéria-prima da energia solar, logicamente, que é o Sol, né? Então, matéria-prima, Sol. E o Sol também é uma fonte de energia limpa, é uma energia barata, né? Agora, como é esse mecanismo de utilização da energia, por exemplo, solar? Então, nós temos, por exemplo, essas placas fotovoltaicas, que elas são coletores de concentração solares diretamente, e que são usados para o quê? No aquecimento de água e secagem de grãos, que são utilizados em algumas determinadas regiões, né?
E, por exemplo, na zona tropical, ele oferece ótimas condições para o aproveitamento da radiação solar em sistemas energéticos. E, entretanto, essa fonte energética é uma energia barata, é uma energia de grande funcionamento. O mecanismo da energia solar é relativamente simples, formado por placa coletora. Essa placa coletora, essa placa de fotovoltaica, reservatório de água e tubulação específica para suportar a temperatura elevada que é produzida pela energia solar, né? A energia solar chega à Terra, pode ser transformada em energia elétrica por meio de painéis de células fotovoltaicas. E esses painéis são constituídos à base de silício e integram a etapa inicial da captação de energia solar que incide sobre os átomos e proporciona a emissão de elétrons que geram a corrente elétrica. E, posteriormente, as correntes elétricas produzidas passam por etapas de armazenamento e uma espécie de bateria e, finalmente, é feita a distribuição pelos condutores. Então, a primeira pergunta foi dita: qual a matéria-prima de energia solar? É o Sol. A segunda pergunta é mecanismo. Então, o mecanismo é muito simples. É através de uma placa coletora, reservatório de água e tubulação específica para suportar a temperatura elevada. Agora, aonde nós vamos utilizar essa fonte energética, né, que em grande quantidade? E essa fonte energética nós utilizamos em grande espaço, né? Utilizamos, por exemplo, nas atividades relacionadas à residência, às zonas urbanas, utilizadas, por exemplo, em áreas industriais, né? Elas também, muitas vezes, ela vai ser utilizado nas atividades comerciais, e isso é uma energia que vai ser utilizada, ou seja, uma energia limpa, barata, sendo utilizado na zona urbana, nas residências, no comércio e nas próprias indústrias. No Brasil, onde nós temos essa fonte energética voltada para o Brasil? Então, a primeira usina de energia solar fotovoltaica da América Latina foi construída em Sete Lagoas, em Minas Gerais. E ali começou a distribuir essa fonte energética para o espaço do Brasil. Então, a primeira surgiu em Sete Lagoas, em Minas Gerais, e aos poucos foram os outros estados assimilando. Então, temos muitos estados brasileiros, porque no Brasil nós temos a zona do clima tropical, e esse clima tropical é propício para a captação de energia solar. E no mundo, onde nós podemos ter essa composição de utilização da mesma. Então, China, Estados Unidos e Alemanha lideram a lista dos países com maior investimento em tecnologia e políticas de incentivo à energia limpa. Então, além do Brasil, o mundo, então, temos a China, os Estados Unidos e a Alemanha como sendo trabalhando constantemente nessa pesquisa de exploração da energia solar. Então, repetindo as perguntas que nós fizemos com vocês, então nós temos o quê? A matéria-prima é a energia solar, que é limpa. O mecanismo que nós comentamos com vocês é um mecanismo relativamente simples, formado por placa coletora e reservatório de água e tubulação específica para suportar a temperatura elevada. A terceira pergunta sobre a utilização, nós vamos utilizar esse sistema em energia de eletricidade voltado para a residência, voltado para o comércio, voltado para as indústrias, ou seja, nas áreas de zona urbana. Também na zona rural, se fazer lá na zona rural também não utiliza? Lógico que utiliza. Muitas locais de silos, onde são depositados grãos de produtos da agricultura, como soja, milho. Então, esses silos são muitas vezes de energia solar para captar a temperatura, para não estragar esses grãos. No Brasil, nós falamos que a primeira usina voltada para a energia solar foi na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. E, lógico, o Brasil trabalha com muita fonte energética pelo fato de que o Brasil é um país que está na zona
tropical. E o mundo, China, Estados Unidos e Alemanha, estão trabalhando diretamente nessa fonte energética. Agora vamos para a energia eólica, na página número 46 e 47. E a primeira pergunta que nos diz é o seguinte: qual é a matéria-prima? A matéria-prima já podemos dizer que é o vento, né? O vento foi muito utilizado em civilizações antigas e hoje o homem está utilizando essa fonte energética, o vento, para proporção de energia, uma energia limpa e barata. Qual é o mecanismo para formar, por exemplo, essa fonte energética que nós podemos observar? Então, a energia eólica, ela vai ter a produção de benefícios voltados para o mecanismo, tais como ela tem essas hélices, né, ou pás, como são consideradas, e isso vai girar girar essas hélices, e ao girar essas hélices, elas vão proporcionar fonte de energia. Quem começou a trabalhar com isso foi a Dinamarca, que começou a trabalhar com a energia eólica. E atualmente eles estão trabalhando com muita força, isso para o mundo todo. Então o mecanismo é inesgotável, né? E conforme a velocidade do vento, né, vamos ter de até 75 km por hora, que vai ser o funcionamento das próprias energias eólicas. Então, essa energia eólica, o mecanismo dela é através dos ventos trabalharem com o movimento das hélices ou pás, e aí ela vai transmitir para o seu motor, né, a fonte energética eólica. A utilização, também nós utilizamos essa fonte energética, que é uma energia limpa, para também a zona urbana, como residência, como áreas comerciais e áreas industriais. A mesma fonte energética como a energia solar. No Brasil, nós podemos observar lá na página número 46 as regiões que temos uma grande concentração de áreas de ventos, né? Então você pode observar ali no gráfico da página 46, onde nós temos essa potencialidade de ventos, né, que chegam de 7 km por hora até 75 km por hora. E na região que no Nordeste brasileiro, que foi instalada em 1992 a primeira fonte energética. E isso faz com que essa fonte energética seja uma energia também limpa e barata. E no mundo, a Holanda, a Alemanha, a Dinamarca trabalham com essas atividades voltado para a energia eólica, que também é uma energia barata. Agora, de tudo isso, tem uma desvantagem na energia eólica. Qual a desvantagem? Entre as desvantagens pode ser citada a poluição sonora, o barulho constante, causado pelo ruído do movimento das hélices ou pás, e é considerado um transtorno para a população localizada até 400 metros de distância dos cataventos. Por quê? É um barulho muito forte. Se alguém já viu, observou um catavento, uma hélice, né, ou pás, como dito, ele, ao vento passar por mais acima de 75 km por hora, ela passando para essa região, ela vai ter um ruído muito forte. E as pessoas que estão localizadas perto têm que estar mais de 400 metros para não ouvir o barulho constante dessa área. E também, quando as aves passam nessa região, muitas vezes elas são recebem essas hélices ou essas pás, e muitas delas se ferem nessa própria região. Mas por isso que então essa energia eólica está sendo construídas, elaboradas em áreas de planícies litorâneas que estão bem longe, por exemplo, de áreas residenciais, para não prejudicar esse barulho constante. Logicamente que essa energia eólica são levadas até
as próprias residências depois de 400 metros de extensão. Já nós temos a página número 47 e 48, energia biocombustíveis ou agrocombustíveis, né? E os problemas ambientais decorrentes da utilização de combustíveis não renováveis é a possível escassez de reservas mundiais motivaram a retomada do debate das pesquisas referentes ao biocombustíveis na década de 1970. Aí nós temos algumas perguntinhas, tais como o combustíveis é matéria-prima, né? Os combustíveis de origem orgânicas não fósseis divide-se em muitos tipos, mas o biodiesel, que é uma matéria-prima, derivados de óleos vegetais e gorduras de animais, o etanol, álcool incolor, inflamável e volátil, proveniente da fermentação da sacarose como a cana-de-açúcar, o biogás, obtido a partir da biomassa ou resíduos orgânicos, e a biomassa, resultantes da matéria orgânica, exceto os combustíveis fósseis, são os mais comuns, que nós podemos observar na página número 47. Então, para a energia chamada biocombustíveis ou agrocombustíveis, nós vamos ter 4 elementos com matéria-primas já trabalhando no espaço do Brasil, como biodiesel, que é de óleos vegetais e gorduras de animais, etanol, álcool incolor, que é proveniente da cana-de-açúcar, o biogás obtido a partir da biomassa, e biomassa é resultante da matéria orgânica, né? Então, essas são as matérias-primas. Qual é o mecanismo, né, para esse fornecimento dessa energia? Então, nós podemos observar que um dos mecanismos que nós podemos colocar para o espaço do Brasil é, por exemplo, a cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar, ela, ao ser destilada, ela vai produzir o que nós chamamos o etanol ou álcool etílico. E esse então vai fornecer essas condições para o fornecimento da mesma. Então, quando eu coloquei essa perguntinha mecanismo, por exemplo, como essa matéria-prima vai se transformar em uma energia biocombustíveis. Então, por exemplo, do cultivo da cana-de-açúcar, destinada à produção do etanol, álcool etílico no Brasil, né? Então, esse cultivo excesso da cana-de-açúcar faz com que vai gerar fonte energética nessa localidade. Mas nós temos alguns pontos negativos. Por exemplo, se eu planto grande quantidade de cana-de-açúcar para obter o etanol, o álcool etílico, o que vai acontecer? Essas regiões não vão ter áreas voltadas para a atividade da agricultura, né? E vai faltar, por exemplo, alimento para a população que vive nessa região. Outro problema é as queimadas da produção da cana-de-açúcar, e que emite muito gás carbônico na atmosfera, gerando um problema da saúde pública. Então, é necessário muito investimento nesse projeto para não ter problemas para o meio ambiente. Então, o mecanismo que nós podemos colocar como sendo o primeiro sobre etanol, que o Brasil está cultivando grande quantidade de cana-de-açúcar para obter o álcool etílico, né? Mas muitas vezes nós temos os pontos negativos relacionados a áreas para plantação de cultivo de produtos alimentares e também essas queimadas da cana-de-açúcar. Também nós podemos colocar também outro detalhe relacionado ao biogás, né? São biocombustíveis, apresentam menores índices de poluição atmosférica pela combustão e o prolongamento das reservas de petróleo, carvão mineral e o gás natural. Então, esse biogás ela vai ser um pouco menos poluidora do que os combustíveis fósseis. Também nós temos o biodiesel, né, que é o combustível biodegradável derivado de substâncias renováveis, como, por exemplo, alguns produtos da agricultura, mamona, soja, dendê, girassol, amendoim, babaçu, né, óleo de cozinhas, tudo isso, eles também vão produzir o que nós conhecemos como energia através do biodiesel. Então, nesse mecanismo, quando eu falei para vocês, o mecanismo, eu planto a cana-de-açúcar,
Aí depois dessa cana-de-açúcar, eu vou fazer o quê? Eu vou destilar e vai dar origem, por exemplo, ao etanol, o álcool etílico. Quando, por exemplo, eu vou plantar lá mamona, soja, dendê, girassol, amendoim, babaçu, também vou destilar e formar o óleo combustível para a fonte energética, principalmente para as áreas industriais. Qual a utilização? Nós vamos utilizar isso muito, como já foi dito, em atividades industriais a princípio. No Brasil, o Brasil foi o primeiro da produção de etanol na década de 1970, lançando um programa chamado ProAlco. E atualmente os automóveis, podem ser equipados com um sistema de biocombustíveis, a utilização dela, que permite o uso do abastecimento com etanol ou gasolina. E o Brasil, então, nós vamos ter, foi nessas áreas de grandes áreas de cultivo da cana-de-açúcar, como o Nordeste brasileiro e a região, por exemplo, lá de São Paulo e do Nordeste brasileiro. Já no mundo, conforme a sua localidade, nós vamos ter esses combustíveis biocombustíveis ou agrocombustíveis, como trabalha, por exemplo, os Estados Unidos, trabalha a França, a Inglaterra, trabalha com essa proporção de atividades voltado para a exploração de outras fontes alternativas. Essa energia biocombustíveis ou agrocombustíveis, a única preocupação para o meio ambiente como matéria-prima, que foi citado, grãos, soja, girassol, dendém, como nós falamos também, produtos como babaçu, mamona, são produtos de matéria-prima que muitas vezes, ao ser cultivada, ela não tem a finalidade de voltar para a alimentação do próprio homem, e sim como fonte de combustíveis. Então isso poderá ser um ponto negativo, mas o homem vai encontrando soluções para adequar essa energia biocombustível com a produção alimentícia. Na próxima aula nós vamos conversar com vocês sobre a fonte energética, a energia hidráulica, a energia geotérmica, hidrogênio e a maremotriz. Curta o meu canal no YouTube, se inscreva lá. Nesse período da pandemia que nós estamos enfrentando, esses problemas, a gente fica trancado em casa, a gente não olha ninguém, então é muito bom quando a gente vê um comentário. Eu tenho aquele comentário da Cecília, ela sempre comenta os meus vídeos, fala assim: professor, que legal, professor, foi ótimo esse trabalho, eu aprendi algumas coisas a mais. Eu vejo outras pessoas que também curtem os vídeos, descrevendo, falando. Eu coloquei o nome da Cecília porque a Cecília ela sempre está colocando as suas opiniões, e falando como dar mais design, mais estruturação para os vídeos. Muito obrigado pela sua participação e pela sua cooperação. Que Deus possa abençoar ricamente você. Vamos orar? Muito obrigado pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da turma 111, 112 e 113. Que eles possam estar motivados por Ti para enfrentarem esses problemas da pandemia e estudarem e alcançar os seus objetivos. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, que cada família possa receber a Tua paz, o Teu amor e o Teu carinho. Muito obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedidos até o presente momento. É em Teu nome que Te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado e que você possa fazer as suas atividades, respondendo as perguntas que são propostas, fazendo as leituras. Você vai estudando sozinho, vai administrando o seu tempo para você se fortalecer e ser um cara vitorioso. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.